Ah, ela chegou. Ah, Honória. Boa Oi, noite. dona Honória. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar continuidade àquele artigo que o Mário trouxe para a gente na última semana. É um artigo bem extenso, até eu achei que tinha acabado, mas tem mais ali para a gente explorar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí a gente vai conversando um pouquinho a respeito. Então, só para a gente recordar, ele falava de um espírito, né, que assina como Adele, né, que era chamado como Adelaide. Então, esse artigo, ele tratava, né, o assunto era sobre médicos médiums. E, o Vitor Hugo! Oi, Vitor! Tudo bem? Boa noite. Quanto tempo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver. Então, a gente vai continuar nessa abordagem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente vai ler juntos aqui. Deixa eu só achar aqui. Gente, só um minutinho aqui que eu não tô. Por que eu não tô conseguindo? Uai, Bem isso aí. acho que agora deu certo. Deu Peraí. certo. Vocês estão conseguindo visualizar? Vamos Tá ver. começando. Então tá. Pronto, gente. Então vamos lá. Então, Agora sim. agora deu certo. Então, a gente vai continuar o texto sobre a senhora Condessa de Clerenberg. Então, ele aqui já é uma observação de Kardec. Eu não sei se todo mundo recorda, foi feita toda uma abordagem, né, sobre o artigo, o relato da comunicação, e aí na observação já é aqui a análise de Kardec sobre esse assunto. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, a senhora Condessa de Clerenberg, da qual falamos no artigo anterior, oferecia uma das variedades da faculdade de curar, que se apresenta sob uma infinidade de aspectos e nuances apropriadas às aptidões especiais de cada indivíduo. Em nossa opinião, ela era o modelo do que poderiam ser muitos médicos, do que muitos poderão ser, sem dúvida, quando entrarem na via da espiritualidade que o espiritismo que lhes abre, porque muitos verão desenvolver-se em si faculdades intuitivas que lhes serão um precioso auxílio na prática. Deixa eu subir mais um pouquinho. Dissemos e repetimos que seria um erro crer que a mediunidade curadora venha destronar a medicina e os médicos. Ela vem lhes abrir um novo caminho, mostrar-lhes na natureza recursos e forças que eles ignoravam e com as quais podem beneficiar a ciência e seus doentes. Numa palavra, provar-lhes que eles não sabem tudo, pois há pessoas que, fora da ciência oficial, conseguem o que eles mesmos não conseguem. Assim, não temos a menor dúvida de que um dia haja médicos médiums, como há médiums médicos, que a ciência adquirida juntarão o dom de faculdades mediúnicas especiais. Então, aqui, se a gente. Oi, Vera, pode falar. Eu pensei que você não ia parar, mas eu vou fazer um comentário. Então, Claro. eu participo do coral e o Dr. Rubens participa também. E eu conheço uma moça que ela foi nutricionista no Hospital Regional há muitos anos. E dizem que o Dr. Rubens, nas visitas que ele faz aos pacientes, ele meio que transmite um passe sem falar, entendeu? Então, eu achei tão linda essa parte, sabe? Então, há médico médiums e médiums médicos. É isso que eu queria falar.
Vera, é muito interessante, né? Eu já ouvi falar também do Dr. Rubens, algumas pessoas que tiveram oportunidade desse contato dele como médico e sabendo, né, dele como espírita também, então percebiam algumas atitudes bem sutis mesmo da parte dele, né? Mas eu acho que aqui a gente reflete que existem, eles colocam, né, a proposta de que nós precisamos compreender que existem médiums médicos, né? Ou seja, médiums que têm essa mediunidade de cura, né? E também há médicos que são médiums, né? Que existem caminhos aí um pouco distintos, mas com um objetivo muito importante. E a gente vai observar no texto, eles vão explicar o que significa um caminho e outro, né? E para onde a gente possivelmente vai, para onde a gente está indo, né? Nesse sentido. Que direção vem da espiritualidade, né, nesse processo evolutivo. Mas eu acho que aí a primeira reflexão é que os médiums, com certeza vão ter potencializadas, né, as suas faculdades ali, né, eles vão poder usufruir, exercer isso de uma maneira muito mais profunda, né. Eu acredito que a Alcione, que é médica, né, e vive também, é espírita, né, e vive as suas experiências nesse sentido, eu acho que o texto mostrou muito isso, né, a Condessa, ela não sabia, na verdade, ela tinha o conhecimento de vidas anteriores, mas ela não sabia exatamente como ela alcançava aqueles resultados, né, e muitos médiums com mediunidade de cura, muitas vezes não sabem, né, que tem já um percurso, né, de outras vidas, né, eles vêm com uma proposta diferente aqui nessa encarnação. Então, você quer falar alguma coisa, Alcione? A gente pode continuar um pouquinho? Vamos andar mais um pouquinho, acho que lá para frente vai ter mais coisa para a gente ir conversando. Então, apenas como essas faculdades só têm valor efetivo pela assistência dos espíritos, que podem paralisar os seus efeitos pela retirada de seu concurso, que frustram a sua vontade os cálculos do orgulho e da cupidez. É evidente que não prestarão sua assistência aos que os renegarem e pretenderem servir-se deles secretamente em proveito de sua própria reputação e de sua fortuna. Como os espíritos trabalham para a humanidade e não vêm para servir a interesses egoísticos individuais, como em tudo o que fazem, agem com vistas à propagação das doutrinas novas, são-lhes necessários soldados corajosos e devotados, e eles nada têm a ver com os poltrões que têm medo da sombra da verdade. Assim, eles secundarão aqueles que, sem resistência e sem premeditação, colocarem suas aptidões a serviço da causa que se esforçam por fazer prevalecer. O desinteresse material, que é um dos atributos essenciais da mediunidade curadora, será também ele uma das condições da medicina mediúnica? Como, então, conciliar as exigências da profissão com uma abnegação absoluta? Isto requer algumas explicações, porque a situação não é mais a mesma. Então, aqui, eu queria parar um pouquinho para refletir, porque ele faz, o que eu achei interessante desse artigo, é que ele fala assim, existe, então, algo aí a ser refletido, porque quando a gente está falando de um médium médico, né, e que ele tem ali, na exigência da manutenção dessa mediunidade, toda uma conduta moral, né, ele tem que ter um rigor ali, né, para não se valer disso, nem financeiramente, como a gente viu o exemplo belíssimo, né, da Adele, né, que é a Condessa, então, ela conseguiu êxito, né, nessa passagem dela, vivendo essa experiência de médium curadora, que é o médium médica, né, mas ele coloca agora como que fica aí se nós observarmos as questões éticas, uma vez que eu tenho médicos médiums, como seria isso? Porque se a gente
tem a ideia de que a pessoa não pode ganhar com isso, né? Não pode ter um ganho financeiro, como que vai ser numa situação como essa, né? E aí ele vai trazer aqui algumas explicações, né? Então, eu achei muito interessante, a Kardec sempre muito inteligente, né, nas suas colocações, porque é algo a se pensar, né? Como que, de um lado, se eu tenho um médico, eu não posso pensar nesse ganho financeiro, mas e uma pessoa que investiu, que estudou, como é que fica? O que vocês acham? Assim, eu queria ouvir um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que aí tem que fazer uma diferenciação mesmo, porque o médico médium, ele não vai usar só da mediunidade, ele vai usar dos conhecimentos. Então, às vezes vai ser difícil, eu acredito, ele fazer essa separação. Então, desde que ele trabalhe com consciência, com responsabilidade, cumprindo bem a sua profissão, atendendo bem, assim, tanto faz a classe pobre e rica, sabendo cumprir com os seus deveres, ele será um bom médico médium, independente de ter ganhos. Porque como que ele vai separar o que ele está recebendo por mediunidade e o que ele está recebendo através do conhecimento dele? Eu acho que vai ser... A Alcione poderá explicar para nós melhor. Mas eu acho que não tem jeito de separar. Você acha que tem, Soraya? Eu concordo, né? Ele precisa ter o ganha-pão dele, né? Então, lógico. Conviver Mas, com ó, ele. a gente pode dar até a experiência pessoal da gente, né? O negócio é o seguinte, a mediunidade é muito simples e ela é muito corriqueira. Mesmo que a pessoa não saiba que ele está sendo sob influência, isso acontece. Então, a maior parte dos médicos bem intencionados que querem ajudar, eles são ajudados pelo plano espiritual. E num processo mediúnico, em forma de intuição, em forma de suas mediunidades de cura, eles acabam desenvolvendo, sem querer e sem saber, a sua mediunidade de cura. Todos vocês já sabem disso. Ele vai lá, se o médico falou alguma coisa, se o médico falou, a criança já ficou boa, o fulano já ficou bem, só de conversar com o fulano, com ele. É uma autoridade moral que ele tem, dele como médico, mas também ele está sob influência espiritual. Para citar mais uma vez André Luiz, o plano espiritual diz o seguinte, que é uma das faculdades que mais eles têm atenção, é a saúde humana. Por isso, os profissionais de saúde, não só médico e tudo, são muito assessorados pelo plano espiritual. A gente tem, assim, como médica, médium intuitivo e médium de cura, né? A gente tem essa informação no nosso trabalho, no nosso consultório a todo momento. A intuição, a inspiração para você ir fazer isso e aquilo, né? E como eu fui por muito tempo, já 2 anos que eu não faço, mas eu fui acupunturista há muito tempo, então, ao colocar as agulhas da acupuntura, você já está trabalhando com a mediunidade de cura. Né? Sem falar isso, às vezes até um pouco mais ostensivamente, mas você está trabalhando. Então, você vai cobrar a acupuntura, você vai cobrar a consulta, né? Mas essa outra parte, ela flui normalmente. Você não vai nem falar para o paciente, mesmo quando o paciente, às vezes, por ele saber que a gente é espírita, ele quer um trabalho mediúnico, o espírita falou, olha, não, consultório eu sou médica, você quer um trabalho lá no centro, é outra coisa. Mas, na realidade... É isso que eu acho, Alcione. Isso acontece... Flui naturalmente, né, Alcione? Flui naturalmente. E aí, se você deixa de cumprir, se você deixa de ouvir essa intuição, se você é inspirada, não faz do seu dever, vamos falar assim, com amor, com carinho, claro, como eles falam assim, vai ser retirado. Aí você vai ficar só como médica, não vai ter o médium, não é? Oi, Eunice, mas eu vou te contar, só se for muito... muito fora do contexto da medicina, mas quase todos os médicos são médicos médiums. Não, isso eu acredito. Sem saber, e às vezes ateus, o plano espiritual não está preocupado em ateu, não, está preocupado em atender
O E paciente, atender a humanidade, é isso mesmo, é o que eu penso. Ô, Alcione, e eu sempre penso assim, os médicos, eles têm uma força indutora de cura, né? Porque a fé que ele desperta no outro, né, com uma palavra, um acolhimento, é muito forte, né? Eu lembro, assim, eu vivi uma experiência há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, minha avó hospitalizada, e ela estava muito, assim, estava muito doente, né? Já estava no finalzinho da encarnação dela aqui, da reencarnação, e eu lembro que ela estava, assim, super queixosa, entrava a médica no quarto, gente, iluminava o quarto, porque não passava. Eu falava, gente, mas como ela estava ruim? De repente, aquilo provocava nela uma coisa, o cuidado, uma né? sintonia, uma fé, né? Uma confiança. É uma fé, então é uma indução, né? E um fortalecimento, assim, de fé, que é tão bonito de ver, porque ela levantava, assim, eu ficava impressionada com aquilo, né? Eu falava, é bonito de ver, né? Essa relação. E eu acho que a gente, eu fico pensando, os médicos que ainda não descobriram isso, né, Alcione, porque eu acho que tem médico que não percebe, né, o quanto que isso é... Eles são ateus, mas a maioria dos médicos, independente de ser ateus e agnósticos, eles são humanistas. Porque se eles soubessem a força que eles querem ajudar. É muito bonito. Eu sou... Rogério, posso falar uma coisinha? Claro, Tony. Isso que a Alcione falou é uma verdade que a gente pode constatar mesmo. Eu já pedi coisa para espírito, que, sabe o que eles me responderam? Tem que ir no médico, porque o médico tem o conhecimento. Então, fica fácil. Então, é mais fácil eles intuírem um médico do que, vamos supor, a Marlene, num caso de alguma enfermidade, assim, né? Então, você vê, eles próprios, quando o espírito, né, é assim, tem uma boa orientação, ele encaminha para o médico, porque o médico tem conhecimento, estudou. Eles não falam que o médium tem que estudar. Então, o médico é um médium estudado, formado. Então, fica, para os espíritos, é mais fácil. Então, assim como quando a gente estuda mediunidade, e na mediunidade eles pedem muito para o médium a se aculturar, para oferecer mais subsídios para o plano espiritual trabalhar. Então, dentro da mediunidade, do processo de cura, aquele que tem uma cultura médica tem mais subsídios para os espíritos trabalharem. Muito bom, senhor. Eu acho que é exatamente isso. Se você tem o recurso do conhecimento, ele está a serviço, né? Fica mais fácil da espiritualidade agir, né? Realmente. Muito, muito bacana. Vamos caminhar mais um pouquinho? Agora a gente vai ouvir aqui o que Kardec propõe como reflexão. Então, vamos lá. A faculdade do médium curador nada lhe custou. Não lhe exigiu estudo, nem trabalho, nem despesas. Ele recebeu-a gratuitamente para o bem dos outros e deve usá-la gratuitamente. Como antes de tudo é preciso viver, se ele não tem por si mesmo recursos que o tornem independente, deve buscar os seus meios no seu trabalho ordinário, como teria feito antes de conhecer a mediunidade. Ele não dá ao exercício de sua faculdade, senão o tempo que lhe pode consagrar materialmente. Se ele tira esse tempo de seu repouso e se emprega em trabalho útil aos seus semelhantes, o tempo que teria consagrado a distrações mundanas é um verdadeiro devotamento, e nisto só tem mais mérito.
Os espíritos não pedem mais e não exigem nenhum sacrifício desarrazoado. Não se poderia considerar devotamento e abnegação o abandono de sua condição para entregar-se a um trabalho menos penoso e mais lucrativo. Na proteção que eles concedem, os espíritos, aos quais a gente não se pode impor, sabem perfeitamente distinguir os devotamentos reais dos devotamentos fictícios. Então, aqui ele faz a primeira parte da reflexão, né? Então, ele recebeu aquilo gratuitamente, né? Então, a mediunidade dele, a gente está falando do médium curador, então seria aí naquela classificação proposta, né, no início do texto, seria o médium médico, né? Ele não é formado em medicina, mas ele tem a faculdade ali, né, mediúnica, e que ele pode colocar a serviço, mas ela não pode ser usada para se manter, né, financeiramente. Ele não pode usar isso para ter algum benefício. Ele está a serviço das pessoas, né? Então, a espiritualidade vai conceder a ele toda a assistência, desde que ele obedeça essas condições que são inegociáveis aí pela espiritualidade, né? Então, é o que a gente já conhece, né? O que a gente vem conversando. Vou seguir mais um pouquinho aqui para a gente daqui a pouco dar uma paradinha. Muito diferente, agora ele faz, né, a reflexão sobre os médicos médiuns. Aí é outra história. Muito diferente seria a posição dos médicos médiuns. A medicina é uma das carreiras sociais que se abraça para dela fazer uma profissão. E a ciência médica só se adquire a título oneroso, por um trabalho assíduo, por vezes penoso. O saber do médico é, pois, uma conquista pessoal, o que não é o caso da mediunidade. Se ao saber humano os espíritos juntam seu concurso pelo dom de uma aptidão mediúnica, é para o médico um meio a mais para se esclarecer, para agir mais seguro e eficazmente, pelo que ele deve ser reconhecido, mas ele não deixa de ser médico. É a sua profissão que não deixa para fazer-se médium. Nada há, pois, de repreensível em que continue a dela viver. E isto com tanto mais razão, quanto a assistência dos espíritos, por vezes, é inconsciente, intuitiva, e sua intervenção se confunde, às vezes, com o emprego dos meios ordinários de cura. Então, é exatamente o que a gente estava conversando, né? A Eunice falou, a Alcione, ou seja, até a Alcione enfatizou, né? A gente tem médicos que são ateus, né? São agnósticos e nem sabem, então, muitas vezes, eles não têm nem consciência dessa mediunidade, né? Isso acaba ali amplificando, né, as possibilidades de assistência, mas ele já tem por si um recurso que ele conquistou. Então, ele é, por profissão e para sua subsistência, nada mais justo que ele, né, exerça essa profissão e seja remunerado por ela. Então, eu achei muito bonito, assim, a forma didática, né, e a forma clara como o Kardec faz essa distinção, né, e coloca para a gente refletir, porque a gente também não pode cair no erro, né, de achar que essa pessoa não tem que cobrar por uma consulta, né, começar a exigir ou ter uma ideia equivocada, né, sobre o assunto. E eu achei muito, muito interessante, assim, vocês concordam? Eu acho que não deve haver essa expectativa. Ele só tem que fazer bom uso daquilo que ele tem quando ele tem consciência, né, e o inconsciente ele vai fazer porque possivelmente ele está fazendo por bem, né, para as pessoas, né, senão ele também perde essa assistência. Vamos continuar? Vocês querem falar alguma coisa? Pode continuar um pouquinho? Então, vamos lá. Porque um médico tornou-se médium e é assistido por espíritos no tratamento de seus doentes, não se segue que deva renunciar a toda remuneração, o que o obrigaria a procurar meios de subsistência fora
da medicina, e assim renunciar à sua profissão. Mas se for animado do sentimento das obrigações que lhe impõem o favor que lhe é concedido, ele saberá conciliar seus interesses com os deveres de humanidade. O que a gente vê e tem exemplos, né, de médicos que sabem muito bem conciliar isso, sabem a hora em que eles precisam auxiliar, né, e a gente nota até pela descrição, né, a gente não fica, pouca gente sabe o que acontece, né, eu já vivi uma experiência, assim, muito bonita com um médico que é espírita, e dele auxiliar, de não cobrar a consulta de uma pessoa numa necessidade extrema, num caso extremamente grave, nunca ele falou nada sobre o assunto, né? Então, eu acho que são aquelas coisas que acontecem de uma maneira muito natural para eles, né? Então, eu acho que, não só na medicina, mas em tantas outras profissões, né? Da área da saúde e outras profissões que a gente também observa, né? Isso acontecendo. Vocês querem falar? Soraya, Oi. a gente também tem muito exemplo, por exemplo, eu tenho exemplo no tratamento do meu marido, por exemplo, com um médico que foi fantástico nessa parte profissional, super competente, e na hora que houve um problema lá, que o hospital falou assim, agora vocês vão ter que pagar tudo particular, porque a gente não quis deixar meu marido no quarto do convênio, e o meu convênio não pode, é do Sasson, da prefeitura, não pode eu pagar, eu passar para ter apartamento. Não, tem que ser junto duas pessoas. E a gente viu que ele não tinha condição de ficar com outra pessoa. Nós falamos, nós vamos marcar. Aí a Flávia ligou para esse médico e falou para ele, doutor, nós vamos passar o papai com um quarto particular, porque nós sabemos que ele não tem condição de ficar com outro paciente. Ele falou assim, é para passar mesmo, Flávia? Eu ia falar isso para vocês devem passar. Ele falou, então, doutor, e ele ocupou 5 profissionais para ajudá-lo na cirurgia do meu marido. Foi de aneurisma, quando ele teve, aos 4 anos atrás. Aí ele falou assim, ela falou assim, olha, a gente quer saber, porque a multa do departamento pessoal falou que nós vamos ter que pagar tudo particular. Porque, tudo não, a diferença, né? Para todos os médicos, e inclusive o senhor, ele falou assim, Flávia, eu não vou cobrar nada, porque eu acho que ele tem necessidade de ficar num quarto, ele não vai ficar por orgulho nem nada, ele precisa, ele não tem condição de ficar com outro paciente. E aí eu falei assim, não, então, aí o senhor vê a equipe do senhor, ele falou assim, eles vão cobrar 30% do que eu cobro, 0. Então, não é, eu acho que ele não é, a mãe dele eu já vi em centro espírita, mas ele, por ética, eu não vou nem falar o nome dele nem nada, mas ele não quis saber se ele é espírita, se ele é católico, não interessa. Ele foi super humano. Aí, quando a gente foi agradecer, eu disse, olha, doutor, a gente queria agradecer, sobretudo, a sua humanidade, né? Eu falei, não, esse é o nosso dever. Você pode ficar tranquilo, vocês não me devem nada. Então, não é só o médico, como a Alcione falou, não é o... Não, mas são muitos profissionais que você vai ver, tem tudo, né? Tem de todos os estilos, mas dentro da medicina você vai encontrar muitos profissionais que não são espíritas. Isso. Mas eles são às vezes evangélicos, às vezes judeus, às vezes católicos. Eles chamam pelo Espírito Santo, eles chamam por isso, eles pedem ajuda para ajudar o paciente. É, sim. E a gente tem que convir que há médicos e médicos, como em todas as profissões, há professores e professores. E isso é muito natural, não é? Faz parte do ser humano. Faz parte da humanidade ainda, Isso mesmo. Muito bom, adorei o relato, Eunice. E esse é um relato que a gente gosta de ouvir e também ouve de outras pessoas, né? Essas histórias são... Oi, Vera, pode falar. Então, eu também tenho um relato, só que eu gosto de ser bem rápido. O meu filho teve uma crise de ansiedade, nós levamos no Janjão, já deve fazer uns quase 10 anos, e aí o médico aplicou um sossega-leão nele e olhou em mim, aí ele falou, mãe, deixa eu te falar, reza.
Gente, a primeira vez que o médico mandou eu rezar. Então, assim, eu achei aquilo lá um anjo dentro do Janjão. É. Eu acho que o caminho de saúde e espiritualidade, essa compreensão, né, os currículos de formação dos médicos, né, Alcione, já contemplam essa, inclusive como matéria obrigatória em muitas universidades fora Já do Brasil. muitos trabalhos mostrando quanto que a espiritualidade ajuda na recuperação do paciente. E há um estímulo hoje em grande número de faculdades para se perguntar ao paciente sobre a sua religiosidade e incentivar. É fantástico, eu acho que isso é algo fundamental, né, para não só, eu penso que esse incentivo deveria existir em todas as áreas, né, Alcione? Porque a gente Todas as áreas. tem ênfase na medicina, mas em todas as áreas da saúde, ou que lidam, né, com a saúde mental, eu acho que é o futuro, né, gente? É. Muito bom. Então, vou mandar mais um pouquinho aqui. Então, eu parei aqui. Não se dá o mesmo com o desinteresse moral, que em todos os casos pode e deve ser absoluto. Aquele que, em vez de ver na faculdade mediúnica um meio a mais a tornar-se útil aos seus semelhantes, nela só procurasse uma satisfação ao amor próprio, que considerasse um mérito pessoal os sucessos obtidos por esse meio, dissimulando a causa verdadeira, faltaria ao seu primeiro dever. Aquele que, sem renegar os espíritos, não visse em seu concurso direto ou indireto, senão um meio de suplementar a deficiência de sua clientela produtiva, com qualquer aparência filantrópica que se cobrisse aos olhos dos homens, faria por isso mesmo ato de exploração. Num caso como no outro, tristes decepções seriam a sua consequência inevitável, porque os simulacros e os subterfúgios não podem enganar os espíritos que leem no fundo do pensamento. Dissemos que a mediunidade curadora não matará nem a medicina, nem os médicos, mas ela não pode deixar de modificar profundamente a ciência médica. Eu achei essa frase fantástica, né? Ou seja, ela não veio para eliminar, né? Ela veio para somar, né? Então, assim, eu vou repetir. Dissemos que a mediunidade curadora não matará nem a medicina, nem os médicos, mas ela não pode deixar de modificar profundamente a ciência médica. Olha que coisa mais linda. Sem dúvida, haverá sempre médiuns curadores, porque sempre os houve, e esta faculdade está na natureza, mas eles serão menos numerosos e menos procurados à medida que aumentar o número de médicos médiuns, e quando a ciência e a mediunidade se prestarem mútuo apoio. Olha que interessante isso. Ter-se-á mais confiança nos médicos quando forem médiums, e mais confiança nos médiums quando forem médicos. Olha como há uma convergência, né? Eu acho que quando Kardec coloca isso aqui para a gente, ele está dizendo o seguinte: há um caminho aí a ser trilhado, e esse caminho de convergência, ele está levando para o seguinte: são as duas asas, né? O conhecimento e o amor aí caminhando juntos, para que lá na frente a gente precisa que os médicos tenham essa formação, né? Então, cada vez menos a gente vai necessitar de médiums médicos, porque os médicos vão ter, né, evoluído aí o seu aspecto não só científico, mas o aspecto moral também, né? De uma maneira que essa evolução irá se constatar de uma maneira natural. E aqui, deixa eu só dar uma parte para vocês. Algumas faculdades, eu falo mais de São Paulo, porque minha vida toda foi lá. Algumas faculdades, algumas universidades têm incentivado isso na medicina. Principalmente enfermeiras. Enfermeiras, elas aprendem reiki, para dar passes nos pacientes. Os médicos também.
Mas eu vi, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, muitas enfermeiras aprendiam reiki para dar nos pacientes. Não. Alcione, eu tenho observado o surgimento de grupos de alunos, grupos de estudos de saúde e espiritualidade. Eles são jovens, eles estão percebendo essa importância, né? Então, quando a universidade, às vezes, não tem no seu currículo essa disciplina, há uma mobilização de estudantes para isso. Olha que coisa mais bonita, né? Ou seja, eles próprios já veem a necessidade, né? E a Escola Paulista de Medicina é bem forte nesse aspecto. Eu acho que eles têm até um núcleo ali de pesquisas, não é, na área? Tem a USP, tem espiritualidade e medicina, eles têm seminários, eles têm cursos mesmo, eles são concorridíssimos. Você vai e você vê muito primeiranista, segundanistas, mas lotado. O que eles perguntam, o que eles se interessam é impressionante. Ai, que bacana, gente. A gente fica feliz. Então, vamos andar mais um tiquinho aqui. Não podem ser contestadas as virtudes curativas de certas plantas e outras substâncias que a providência pôs ao alcance do homem, colocando o remédio ao lado do mal. O estudo dessas propriedades é da alçada da medicina. Ora, como os médiuns curadores só agem por influência fluídica, sem o emprego de medicamentos, se um dia eles devessem suplantar a medicina, resultaria que, dotando as plantas de propriedades curativas, Deus teria feito uma coisa inútil, o que é inadmissível. É preciso, portanto, considerar a mediunidade curadora como um modo especial e não como um meio absoluto de cura. O fluido, como um novo agente terapêutico aplicável em certos casos e vindo somar um novo recurso à medicina, em consequência, a mediunidade curadora e a medicina, como devendo de agora em diante caminhar lado a lado, destinadas a se auxiliarem mutuamente, a se suplementarem e a se complementarem uma pela outra, eis porque se pode ser médico sem ser médium curador, e médium curador sem ser médico. Então, por que esta faculdade hoje se desenvolve quase que exclusivamente nos ignorantes, em vez de desenvolver-se nos homens de ciência? Pela razão muito simples, que até agora os homens de ciência a repelem. Quando a aceitarem, vê-la-ão desenvolver-se entre eles, como entre os outros. Aquele que hoje a possuísse iria proclamá-la? Não. Ele a ocultaria com o maior cuidado, considerando-se que ela seria inútil em suas mãos. Por que dar-lhe? Seria o mesmo que dar um violino a um homem que não sabe e não quer tocar. A este estado de coisas, junta-se outro motivo capital. Dando aos ignorantes o dom de curar males que os sábios não podem curar, é para provar a estes que eles não sabem tudo, e que há leis naturais além das que a ciência reconhece. Quanto maior for a distância entre a ignorância e o saber, mais evidente será o fato. Quando ela se produz naquele que nada sabe, é uma prova certa de que ali em nada participou o saber humano. Então, olha que fantástico isso, né? O questionamento que é feito, né, que Kardec faz aqui na hora que ele está trazendo para a gente o texto, por que então essa mediunidade de cura é tão assim ainda a gente vê isso acontecendo justamente com pessoas muitas vezes ignorantes, pessoas simples, né? Que é justamente para dar sustentação, né? Tem duas situações. Primeiro, para que se constate a prova mediúnica ali, né? Ou seja, como que uma pessoa tão simples tem tanto conhecimento. Então, isso é algo que não é uma prova de que não houve uma participação humana ali, né? Que há uma influência espiritual. E segundo,
para que se reconheça, né? Que também se reconheça por quem tem o domínio intelectual, né? Para que ele saiba que ele não sabe tudo, né? Não está tudo nas mãos dele, né? Então, eu entendo que tem dois aspectos aí fundamentais nesse entendimento, né? A gente vê um caminho sendo trilhado, mas por que começou por esse, né? Por que a gente vê primeiro essa difusão entre médiums médicos e não primeiro por médicos médiums, né? Por que foi ao contrário? Ficou claro o que eu falei, assim? Ou ficou confuso? Gente, pode falar, Eunice. Eunice, tá som, bem. Eunice, você está sem som. Olha, isso foi falado há quase 2 séculos. Parece que essa linguagem é para hoje, para agora. Porque hoje, sempre existiu isso. Mas hoje, a Alcione é médica, ela sabe disso. Hoje, os médicos estão se conscientizando mais do papel da espiritualidade na vida dele e na vida do paciente, não é? E isso foi falado há quase 2 séculos, vejam bem. Como que existe aliança da ciência e nem vou falar religião, da ciência e da espiritualidade. Mas tudo tem o seu tempo. E agora que parece que está florescendo mais essas ideias de Kardec, não é? Alcione, você ia falar alguma coisa? Não, meu bem, não ia falar nada. Eu achei muito interessante essa parte aqui de quando Kardec coloca isso, né? E como que a evolução vai tornar isso desnecessário, né? Porque quando houver o entendimento, a gente não precisa mais das provas, né? Dessa prova, desse despertar, né? Por meio dessas experiências mediúnicas. É isso. Gente, eu tô achando o Vitor muito quietinho. Vitor, você tá aí? O Vitor Hugo. Não, por incrível que pareça, eu ia comentar uma coisa agora. Ah, que bom. Não, mas isso é um assunto bem interessante, porque isso que o Kardec destaca, né, da importância que a mediunidade curadora tem no envolvimento da medicina, é algo que, inclusive, ele comenta ali no princípio da Gênese, salvo engano, em que ele faz até uma referência à química e diz que como que seria possível estudar a fórmula da água se nós ignorássemos o hidrogênio, por exemplo. Então, ali a água, né, H2O, e duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Se você ignora o hidrogênio e estuda só oxigênio, você está tendo uma visão limitada do que é aquele objeto de estudo. E no que diz respeito à medicina e às outras ciências também, quando elas excluem e ignoram o mundo espiritual e todo esse mundo que o espiritismo abre como ciência, todas essas novas leis que nascem a partir daí, que são desvendadas, a gente está ignorando uma grande parte da realidade e isso tem uma grande influência também no estudo de cada ciência, né? Então, a medicina, sem os horizontes que o espiritismo abre, ela é muito mais estreita. Isso é claro, é a mesma coisa da medicina ignorar uma outra ciência material que nós conhecemos. Imagina a medicina ignorando a biologia ou ignorando a química. Seria absurdo de se imaginar. Porque são disciplinas científicas que abriram horizontes que existem e que contribuem com uma interdisciplinaridade. Então, elas trabalham tão envolvidas, quase unidas ali, né, nos seus conceitos. E o espiritismo, ele vem para cumprir também esse papel. E é por isso que o Kardec até coloca que o espiritismo, ele não vem para substituir nenhum tipo de ciência, ele vem para agregar junto com as outras que já existiam. Ele vem para trazer conhecimentos que agreguem. Então, o objetivo da mediunidade curadora em nenhum momento foi de suplantar, de substituir a atividade médica, de maneira alguma. E até achei interessante a forma como ele raciocina, porque se Deus construiu, se Deus formou plantas, formas do ser humano se curar através do mundo material, utilizando das coisas do mundo material, e a partir de um momento ele inutiliza isso tudo, usufruindo único e exclusivamente da mediunidade curadora, então ele criou algo inútil, né? E de maneira alguma Deus cria inutilidades. Então é bem interessante perceber isso,
Na semana passada a gente discutiu isso no grupo da segunda-feira da Revista Espírita, e a gente falou bastante sobre esse aspecto, que é importante perceber a diferença que o Espiritismo traz para o mundo da ciência, para as outras ciências, porque é claro, é um novo horizonte, então ele abre portas que as ciências não veriam se não fosse ele. E quando assumem, admitem a influência, aí sim podem trabalhar com uma excelência ainda maior do que a que se tem. Então é importante se destacar isso e perceber como isso vai se tornando cada vez mais comum e na maioria das vezes o que eu percebo é que isso tem se tornado comum não graças ao espiritismo em si, mas pela própria percepção das pessoas de que a espiritualidade existe no sentido do termo mesmo espiritualidade, de que existe algo além da matéria, né? Então, não necessariamente é o espiritismo que tem trazido essa influência, eu percebo particularmente no mundo atual, não é que as pessoas viram o espiritismo e falaram, não, vamos começar a estudar medicina e espiritualidade, mas é pelo fato de que a espiritualidade e o fenômeno espiritual é tão forte, tão presente na humanidade desde sempre, que, hora ou outra, as ciências deveriam percebê-la e perceber a necessidade de se estudar isso. Então, o que a Alcione comentou também sobre a questão da influência que é já assumida de maneira muito majoritária entre a opinião dos estudiosos da medicina, da oração, da religiosidade, da espiritualidade, porque tem efeitos práticos, gente. E ciência é isso. Na maioria das vezes, ciência é praticidade no sentido de tem um efeito, isso está gerando um bom efeito, então vamos continuar usando isso, por mais que às vezes a gente desconheça a causa daquilo. A gente continua usando, né? Um dos assuntos que eu mais me interesso, assim, e que é o que eu estudo, que é a filosofia da ciência, você percebe o quão limitada é a ciência. Ela é muito menos do que a gente imagina no sentido de certezas, por exemplo. Então, às vezes a gente pensa numa ciência como algo muito certo, assim. Todas as ciências com muitas certezas e com absoluta certeza sobre tudo que pensam, mas não, as ciências são muito limitadas, elas têm muitos erros, mas elas coexistem com esses erros, né? Um dos mais chocantes, assim, para mim, quando eu descobri, foi o que acontece dentro da física, que a física ela tem basicamente ali três teorias predominantes que os físicos utilizam em momentos diferentes, cada qual com os seus problemas, né? Então, que é a teoria da relatividade, a mecânica do Newton e a física quântica. São três teorias físicas que coexistem, mas que são contraditórias entre si. Se uma é verdadeira, a outra não pode ser. E o principal choque que existe é entre a relatividade e a física quântica. Uma admite princípios que na outra não podem existir. Então elas são contraditórias, mas os físicos as utilizam, porque elas funcionam cada qual em suas situações específicas para resolver alguns problemas em específicos. Eles não usam elas juntas, mas em momentos separados, sabendo que elas não podem coexistir. Então, uma delas tem que prevalecer, uma teoria superior tem que surgir, mas eles utilizam, porque ciência é isso. A ciência, muitas vezes, a gente não vai conseguir explicar a causa e continua utilizando pelo efeito em si, né? E eu acho que perceber isso é o que acontece hoje em dia, né? Então as pessoas estão percebendo. Esses tempos para trás, eu vi, inclusive, um vídeo de um médico falando sobre isso, um neurologista, ele falando que eles saiu um estudo científico esses tempos para trás que mostrava a influência da oração nos quadros clínicos dos doentes, etc. E mais interessante ainda é que essas orações elas eram feitas para doentes que estavam em coma. Então não era nem o próprio doente que orava por si, mas os grupos que oravam para certos doentes em coma, e aí tinha os doentes que não recebiam orações e os que recebiam, né? É claro, a gente sabe, né? Mas não é possível controlar quem está recebendo e quem não está recebendo, mas é que tinham grupos especializados para orar para esses doentes em específico e esses doentes que recebiam as orações, eles tiveram melhoras significativas, enquanto os outros que não estavam recebendo as orações não tiveram as mesmas melhoras. E, claro, um estudo científico, né? Então tem todo um critério, um método para se chegar a uma conclusão mais ou menos verdadeira sobre o fato, mas é interessante perceber que eram doentes em coma, então eles não tinham nem a própria percepção de que oravam por ele, nem o efeito placebo, né? Que é um argumento muito utilizado dentro da medicina, nem o efeito placebo podia servir como argumento justificativo nessa situação, porque o doente nem sabia que estava recebendo orações, né? Pelo menos não estava consciente daquilo enquanto em estado de vigília. Mas é interessante perceber, porque aí é um efeito prático, como que se explica isso? Tem que se admitir minimamente que tem um efeito prático a oração, né? Então é outra pessoa orando por outra.
tem alguma coisa que está acontecendo aí que a gente não conhece o fenômeno, né? E aí que entra o espiritismo, mas é muito bonito a gente perceber isso e igual a Eunice falou, isso já foi dito há muito tempo atrás, né? Kardec falou sobre isso há 200 anos atrás quase. Ô, Vitor, eu estava, uma vez eu participei de um Mednesp só, foi em 2000 e, não sei se foi 18 ou 19. Eu estava morrendo de vontade de viver essa experiência, assim, e teve uma fala de uma médica que aquilo não sai da minha cabeça até hoje, assim, toda vez eu penso. Ela diz assim, que as células respondem a uma inteligência. E isso é muito forte, né? Porque as células respondem a uma inteligência. Pode ser o próprio indivíduo, ou pode ser a outro, né? É a influência de outro. Então, eu penso que essa experiência, né, do paciente em coma fortalece muito essa ideia, né? O que ela colocou ali, eu achei tão lindo. As células respondem a uma inteligência, né? Elas não têm vida própria, elas respondem a uma inteligência. Então, é a nossa fé, né? É a nossa oração, seja para nós ou para o outro, né? Então, algo, tem muita coisa ainda a ser explorada, né? E pouco compreendida. Eu acredito que o que a gente está lendo aqui é só a ponta, né, do que está por vir ainda. Porque a hora que a ciência admitir a espiritualidade, né, como uma dimensão que não pode mais ser apartada, né, como uma ciência ser, como você bem disse, né, uma ciência que tem que ser estudada, como eu estudo fisiologia, eu estudo, né, biologia, então não tem como fugir disso, tem que fazer parte ali. Eu acho que a gente vai descobrir coisas inimagináveis. Eu acho que essa integração, ela vai caminhar para algo surpreendente. Eu acho que a gente ainda vai se emocionar muito pela frente, né? Vendo coisas, assim, maravilhosas acontecendo, né? Porque quando a gente pensa nessa dimensão sendo assimilada, né? A ciência da espiritualidade sendo assimilada pela medicina, eu vejo, assim, coisas que serão, assim, surpreendentes, né? Não sei o que vocês pensam, mas me deu vontade de complementar um pouquinho aí. De fato, e é inevitável que isso aconteça, né? Porque os fenômenos existem. E se os fenômenos existem, hora ou outra, haverão de ter indivíduos que olhem para eles e digam: pera, isso aqui é um fato, né? A gente tem que estudar isso, admitir e tentar explicar. É isso que a ciência faz. Foi isso que o espiritismo fez. Então, assim, é inevitável. Uma hora isso vai acontecer, né? Mas o que eu percebo é que a gente tem, claro, uma academia, assim, predominantemente materialista, mas já existe muito debate nesse sentido, né? Eu acompanho bastante o trabalho do Alexander Moreira, que é aquele pesquisador de Juiz de Fora, que é espírita e psiquiatra, e ele tem um trabalho fantástico nessa área da espiritualidade, porque ele tenta mostrar caminhos, né, científicos usando a psiquiatria, a psicologia, para demonstrar a veracidade de uma vida após a morte. Então, os trabalhos acadêmicos dele são, assim, geniais, ele contribui muito, e tem outros pesquisadores no mesmo sentido. E eu até me lembrei teve uma pesquisadora de Juiz de Fora também, eu acho, lá da Federal de Juiz de Fora, que ela fez uma pesquisa sobre o passe. Não sei se alguém já chegou a ver sobre essa pesquisa ou se já ouviu falar. O Mário costuma comentar bastante dessa pesquisa, que salvo engano, era em bebês que estavam internados e eles tinham três práticas para realizar a pesquisa. Primeiro, eram os bebês que não recebiam o passe de maneira alguma. O segundo eram bebês que recebiam passe, entre aspas, de mãos, eram as mãos de borracha, algo semelhante assim, de um manequim, mas que eram aquecidas para simular o calor humano. E o terceiro grupo seriam os bebês que recebiam um passe de fato, né? As pessoas iam ali e aplicavam o passe. E aí, esse estudo também foi feito com todo esse método e análise por um tempo, e a conclusão que eles chegaram era de que os bebês que recebiam um passe de fato
eles tinham uma melhora significativa em relação aos outros, os que não recebiam e os que recebiam o falso passe ali, né? Porque essa ideia é para que você elimine o máximo possível de variáveis e explicações diferentes da que seja o passe tem um efeito prático na realidade ali, existe alguma coisa que está acontecendo. Então eles tentam eliminar os máximos das variáveis e por isso que eles colocam esses grupos, né? Um grupo ali com um manequim aplicando um passe, né? Mas é porque é para escapar de alguma explicação diferente da que se possa imaginar. Então você já elimina a ideia de que pode ser a influência de ver alguém ali fazendo o movimento ou pelo calor humano, já elimina esse tipo de proposição. Mas é interessante, né? Tem muitas pesquisas nesse sentido e vem crescendo e em algum momento vai ter que ser admitido amplamente, né? Porque o fenômeno existe, o fenômeno é verdadeiro e nós espíritas que nos debruçamos sobre esse estudo, a gente sabe melhor do que ninguém que o fenômeno é constante, ele sempre existiu em todas as partes e vai continuar existindo até que a gente admita ele amplamente. Muito bom, Vitor. Alcione, você quer falar alguma coisa? Alguém quer? Está bem explicitado, né? Não ter mais nada para falar, não. Tá, joia. Gente, eu vou caminhar aqui para o finalzinho, porque foi uma riqueza que hoje a discussão. Eu acho que esse é o último parágrafo, vamos ver. Então, finalizando aqui, mas como a ciência não pode ser atributo da matéria, o conhecimento do mal e dos remédios por intuição, assim como a faculdade de vidência, só podem ser atributos do espírito. Elas provam no homem a existência do ser espiritual, dotado de percepções independentes dos órgãos corporais e muitas vezes de conhecimentos adquiridos anteriormente, numa precedente existência. Esses fenômenos, consequentemente, têm o propósito de ser úteis à humanidade e, ao mesmo tempo, de provar a existência do princípio espiritual. Deixa eu só lembrar, assim, é isso. Então, dessa maneira, a gente finaliza aqui o nosso estudo hoje, que foi muito interessante, né? Muitas reflexões valiosas aqui, e com fé, né, nesse futuro que se coloca, que já está, né, sendo construído, eu acho. Então, é uma construção que começa, né, começou tímida, mas hoje eu acho que já não é tão tímida, a gente já vê isso se expressando. Eu falo que quando isso se expressa dentro das escolas, ali ninguém segura, né, Alcione? A gente ter o espaço da escola para ver essa sementinha florescer é muito importante, e a gente vai ver muita coisa boa ainda pela frente. Gente, obrigada por tudo. Obrigada pela... Agradecemos, Soraya. A gente que agradece, viu? Nós te agradecemos. Tchau. Gente, boa noite. Muita boa semana para todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.